Lula não se conforma. A imprensa que vende não se vende e a que se vende não vende. Ou, as bobagens do dia do babalorixá de banana ao lado da governanta. Mais uma obra de Franklin Martins está no ar. O site O Brasil da Mudança, que pertence ao Instituto Lula, vai fazer, como já está claro, proselitismo eleitoral. Até porque Franklin é o homem escalado para cuidar da comunicação da campanha de Dilma Rousseff à reeleição. A página foi lançada pelo próprio Lula, em companhia da presidente, nesta terça. Com aquela sua ligeireza de sempre, afirmou o chefão petista que a iniciativa era um exemplo de competição com setores da imprensa que, quando comunicam da forma inversa ao que é a verdade. Trata-se de uma vigarice escandalosa, que o Franklin Martins dos tempos da TV Globo não endossaria. Ele só recuperou seu ódio à imprensa livre, herdado dos tempos do MR8, depois que foi demitido. Isso é apenas um fato. Lula disse ainda: "Hoje eu fico pensando que eles", referia-se aos veículos de comunicação, "me tratavam bem se comparado ao tratamento que eles dão à nossa presidente." É bem possível que sim. Vai ver, isso acontecia porque, como é sabido, o governo Lula exibia números melhores do que o governo Dilma. Aliás, a verdade é bem outra. Parte da imprensa deixou de cumprir a sua função durante a gestão do ex-presidente. Criticou muito pouco as suas escolhas. Algumas dificuldades presentes são heranças de escolhas feitas por Lula. Certos desastres cometidos pela Petrobras, por exemplo, são de inteira responsabilidade do antecessor de Dilma. Lula chegou a citar um texto do site que acusa, o que é uma mentira descarada, o Jornal Nacional de ser usado como instrumento de oposição ao governo. Não adianta, Franklin não vai se recuperar nunca do trauma. A afirmação se sustenta num suposto estudo feito por um instituto de pesquisa da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Manchetômetro. Segundo essa bobagem, Dilma teve 1h22 de noticiário desfavorável no Jornal Nacional e cerca de 3 minutos de noticiário favorável durante todo o ano de 2014. É trabalho de canalhas intelectuais infiltrados na universidade, disfarçados de pesquisadores isentos. Se fizerem a medição sobre um noticiário a respeito do governador Geraldo Alckmin, por exemplo, é possível que aconteça o mesmo. Imaginem se o objeto de estudo, então, for Sérgio Cabral. Nos dois casos, a proporção deve ser até pior. Só haverá um tempo menor de notícia, positiva e negativa, porque os dois têm importância em pedaços do país. Dilma governa o Brasil inteiro. A governanta ainda pode ser a favorita, mas está em desespero, daí o factoide do dia. Com o estilo bravateiro de sempre, afirmou o ex-presidente. Desafio: se alguém lembra de uma obra de infraestrutura do governo FHC. Qual era a obra de infraestrutura antes de a gente chegar no governo? A gente tem dificuldade de lembrar. É conversa de palanqueiro vulgar. Imaginem como estaria a telefonia brasileira se tivesse triunfado a tese do PT contra a privatização. De toda sorte, a grande obra de infraestrutura de FHC foi o Plano Real, que Lula sabotou e em cujas águas navegou depois. Outra importante foi o PROER, que também foi fundamental quando estourou a crise das hipotecas nos Estados Unidos. Lula até se ofereceu para ensinar a Obama como se fazia o PROER. Há dezenas de entrevistas de Lula, basta procurar, em que ele afirma que ele é, em parte, uma criação da imprensa. Antes de chegar ao poder, quando era oposição, os petistas chamavam jornalistas de companheiros, e muitos deles eram e são, de fato, companheiros. Alguns, notórios críticos do PT no passado, se converteram à causa à custa de muito anúncio da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras e da administração direta. Os que não são fiéis à causa ou não se venderam passaram a ser considerados inimigos. E o partido, como sabem, faz listas negras e pede suas cabeças. Sonham transformar a imprensa num imenso Santander.
Com todo o respeito, isso é conversa de vigaristas intelectuais. O diabo é que tem gente que se deixa patrulhar, sim, e sente aquela comichão incontrolável de dar um pau nos tucanos sempre que há uma notícia negativa sobre os petistas para demonstrar que é isento, mereçam os tucanos pau ou não. Passa a vigorar uma perversa lei de compensação, e seu fundamento passa a ser o seguinte: se nem petistas prestam, então ninguém presta. Não caio nessa, como sabem, não deixo o PT ser meu juiz. Até porque, como sabem, no que me diz respeito, eles já fizeram o julgamento sumário e já me condenaram. Que se danem. O novo site de Lula mente quando afirma que a imprensa é antipetista. Querem uma dica? Peguem a totalidade dos colunistas da grande imprensa brasileira, e sou um deles, e vejam quantos rezam segundo o catecismo do PT, ou, mais amplamente, da esquerda, e quantos podem ser considerados liberais, conservadores ou, se quiserem, da direita democrática. Lula deveria ter a honestidade de declarar que, na sua opinião, crítica boa é crítica nenhuma e que, para ele, exemplo de imprensa independente é aquela que o governo petista pode comprar. A única coisa chata para essa gente é que a imprensa que se vende não vende e a que vende não se vende. Por Reinaldo Azevedo.